Sejam bem-vindos aí, mais uma aula de cálculo 2. Só para justificar por que eu pedi para atrasar um pouquinho a aula, que eu mandei por e-mail para a gente começar às 20, né? O professor está participando de um projeto, vamos imaginar, de estudo, de pesquisa de mentalidades matemáticas, e hoje a gente tinha um encontro da Nacional, então, em alguns momentos acontece isso, e nós tínhamos um convidado, um professor dos Estados Unidos, e eu gostaria muito de participar para alinhar umas ideias aí do ensino da matemática, né? Então, por isso justificar que eu atrasei um pouquinho até as 20, né? Mas a gente vai dar conta da nossa aula normal, e peço desculpa que foi de última hora aí que eu mandei o aviso pelo e-mail. Pessoal, qual que é a ideia para a aula de hoje, né? Baseando naquilo que vocês tinham conversado comigo no finalzinho ali do cálculo 1, né, de encontrar algumas aplicações, eu já mudei um pouquinho até a metodologia, o meu planejamento, que eu trabalhava essa disciplina no ano passado, de já trazer para vocês agora umas aplicações baseado naquilo que a gente já estudou. Então, eu vou dar uma continuada no conteúdo da aula passada, né, aplicando mais um tópico, um teorema, e aí a aula de hoje vai ficar para aplicações já focadas no cálculo de área, que eu falei para vocês que era uma das grandes aplicações aí das integrais, tá? Então, a ideia é a gente começar trabalhando com isso e depois vocês vão trabalhar com recomendações no Khan e uma listinha de exercícios que eu foquei no conteúdo da aula de hoje. E aí, depois se tiver dúvidas da aula passada, né? No finalzinho da aula dá para a gente retomar e tirar as dúvidas. Eu vi que vários alunos fizeram e conseguiram fazer as atividades lá no Khan sobre as integrais elementares. Combinado? Eu vou desligar então minha câmera. Show! Então, boa noite, pessoal. O que a gente vai estudar? A gente vai estudar um teorema, né, que vai dar, na verdade, para nós a possibilidade de trabalhar então com o cálculo de área. Então, chama-se o teorema fundamental do cálculo. O que o teorema fundamental do cálculo diz, né? Ele aplica a integral definida, né? Então, a gente aprendeu na aula passada a calcular integrais, né? Agora, o que a gente está adicionando de novidade aqui é que eu estou colocando um limite aqui em cima, o que a integral está variando de um ponto A até um ponto B, né? Então, a gente só trabalhava antes com o símbolo da integral e agora a gente já tem duas letras aqui. Então, essas letras, né, geralmente, primeiramente, serão números, né, que são, na verdade, modo prático de resolver esse teorema é que você resolve essa integral, o resultado dessa integral, né, geralmente vai ser uma função, né, e aí você vai substituir o b na função e vai fazer menos o valor do a da função. Esse b e a, eles sempre vão estar organizando do maior para o menor. O maior em cima, o menor embaixo. Ou o menor embaixo, o maior em cima, né? Estou usando essa lógica. E aí, para a gente introduzir esse assunto, eu vou trabalhar com dois exemplos, né? Então, primeiro, isso chama-se a integral definida, né? Que ela tem esse limite de integração, que a gente pode chamar, né? E para resolver, o primeiro passo é resolver a integral 10 de x. Então, como que eu resolvo a integral 10 de x? Então, para resolver essa integral 10 de x, a gente tem que lembrar lá que a gente pode tirar o 10 para fora, que é uma constante, né? E eu tenho que integrar apenas o dx. Né? Então, eu tenho que só integrar o dx. Vocês estão com o formulário aberto das integrais, das derivadas? Sim. Então, por favor, dá uma olhadinha lá qual que é a integral só do dx. X mais C. X mais C. Muito bem, Marcos. Então, eu vou botar aqui, ó, x. Por que eu não vou escrever o mais C, né?
que que a gente não vai escrever o mais c? Porque quando eu vou calcular a integral definida, você vai ocupar esses limites, o 8 e o 10, e aí não tem necessidade de colocar o mais c. Tá? Então, a gente só não escreve esse mais c quando está trabalhando com a integral definida. Então, eu vou colocar aqui a minha integral, então, de 10x, 10 dx, perdão, vai ser 10x. E aí eu vou colocar esse traço aqui, ó, que vai ser uma representação matemática que vai dizer, bom, nesse 10x eu tenho que trocar agora por 8 e por menos 6. Fazer aquilo que está lá no cálculo chamando assim, f de b menos o f de a. Né? Deixa eu só voltar aqui, que primeiro é o b, depois é o a, né? Então vai ser o f de b menos o f de a. Então eu vou trocar 10 vezes o valor do de cima, 8, menos 10 vezes o valor do de baixo, menos 6. Aí você vai resolver 10 vezes 8, 80. 10 vezes 6, 60. Menos com menos, mais 80 mais 60, 140. Então, nas integrais definidas, né, na integral definida, a gente vai encontrar uma resposta final, né, quando o meu limite aqui for número, numérica, vai ter uma resposta numérica. Claro que esse limite mais para frente a gente vai ver que ele pode ser variáveis, né, etc., né, de expressões. Mas nesse caso agora a gente está introduzindo esse assunto, vão ser números. Então a resposta final vai ser um número. E esse número vai ter um significado depois geométrico, que é o que a gente vai ver hoje, né, no cálculo de área. Professor, então vai ser sempre o número que tiver com dx vezes o número que tá ali, tipo, daquele S grandão? Seria o número que a resposta, tem que pensar assim, Érica, a resposta da tua integral geralmente vai ter um x, né? Pode ser só um x, pode ter x quadrado mais x, pode ter x ao cubo, pode ter mais, pode ter várias coisas ali. E esta resposta você vai enxergar como no teorema, né, de substituir o valor de cima menos o de baixo dentro daquela função. Professor? Fala, Regis. Mas o 6 era negativo ali, daí por que ele ficou positivo ali? Aqui, ó, Regis. Você vai fazer assim, ó. Primeiro vai ficar menos, né? Daí eu vou botar um parênteses. Vai fazer 10 vezes 6, vai dar menos 60 primeiro, né? Acho que isso aqui tu enxergou, né? Deu menos 60 a multiplicação. Mas daí quando você tem menos 60, aí você faz o jogo de sinal, que o menos da frente com o menos do 60 vira mais. Professor, o senhor poderia botar a resposta ali do ladinho, ó, porque eu não disse se é a resposta 140 ou 10x, não entendi. Vamos apagar aqui, Érica. A resposta final é o 140. Aonde que tu se perdeu? Ah, tá. Eu achei que ainda usaria o 10x. Não, não, não. Ó, o 10x está aqui. Ó, o 10x está aqui. Então, tu ficou 10. Aí aqui é como se fosse o x, né? Ó, aqui você trocou pelo 8. E aqui tu trocou pelo 6, né? É pegar a resposta e vai, tipo assim, tu vai pegar os 10x e subtrair dos 10x, mas no lugar do x, na primeira parte, tu troca o 8, na segunda parte, troca o 6. Talvez agora eu consiga... Ah, agora tu visualizou. Beleza. Ótimo. Vamos fazer mais uma? Aí depois eu tenho umas questões também. Essas aqui, hoje do Khan vai ter menos, porque eu consegui organizar o conteúdo mais focado para aplicação diária, usando só essas regras que a gente aprendeu. E o do Khan, ele já aborda mais conteúdos que eu vou ter que recomendar mais para o final da disciplina, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com essa aqui, né? Depois eu vou recomendar essa atividade no Khan. Vai ter, acho que só uma no Khan, mas vai ter bastante atividades da lista daí, tá? Então, vamos lá adiante. Vou fazer mais um exemplo, ó. Calcular a integral definida de menos 6x mais 5 de x. Então, essa é a função que você precisa integrar, que tem um limite que vai de 8 até 4.
né? Então, o primeiro passo é resolver a integral, né? E para resolver a integral, perceba que você não usa nesse primeiro momento o 8 e o 4, você vai usar a regra da integração. Qual que é a regra da integração que a gente aprendeu na aula passada do x na n? Quando eu tenho um x na n, você vai escrever um x na n mais 1 sobre n mais 1, certo? Então, eu vou ficar com um 6 aqui na frente, ó, vamos tentar até colocar aqui de outra cor, ó, tentar resolver separadinho isso, né? Então, você vai ficar com um menos 6 na frente, e aí você vai integrar o x. Como que faz para integrar o x? N mais 1, N mais 1. Qual que é a integral, então, só do x? X ao quadrado sobre 2? É isso que a gente viu aula passada. Quando eu tenho que integrar somente x, vai ficar x ao quadrado sobre 2, porque esse x aqui tem 1 invisível em cima. Aí a gente tem que escrever 2 mais 1 e 2... Perdão, tem 1 invisível. Eu vou escrever 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. Tudo bem até aqui? Tá, então o que que eu faço com o 6 e o 2 aqui? Vou simplificar, né? Vou dividir 6 dividido por 2, 3x ao quadrado. Então, essa primeira parte deu 3x ao quadrado. Qual que é a integral agora só do 5 de x? A ideia do 5 de x é tirar o 5 para fora. Deixa eu trocar de cor. Vou trocar de cor aqui para nós não misturar. Então, se eu tiver que integrar 5, eu tiro o 5 para fora, coloco o meu dx. E aí, qual que é a integral do dx que a gente viu antes? É x, né? A integral do dx é o próprio x. Como eu tenho um 5 na frente, vou ficar com 5x. Então, a integral de menos 6x mais 5, a integral de menos 6x mais 5, vai ser menos 3x quadrado mais 5x. Beleza até aqui? Sim. Agora, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir nessa função, primeiro, o 8. Em toda a função vai trocar o 8. Vamos até trocar de cor aqui. Então, você vai pegar o 8 e vai trocar na função inteira, na primeira parte, ó, menos 3 vezes 8 ao quadrado, mais 5 vezes 8. Aí eu vou ter um menos, esse menos aqui é o da fórmula, né, do teorema fundamental do cálculo, chama-se o f de A menos o f de B, ou f de B a gente chamou menos f de A. Né? Então, a função é a primeira de cima menos a de baixo. Então, quem que vai ser a parte de baixo? Vai ser toda a função substituída pelo 4. Então, eu vou copiar de novo. Ó. Menos 3 vezes 4, mais 5 vezes 4. Agora, eu vou fazer a conta algébrica. 8 ao quadrado, 64, vezes menos 3, mais 40. Faz a conta aí para mim, você fecha os 152 negativo. Então, 8 vezes 8, 64, vezes 3 negativo, menos 192. Mais 40, 152. Concorda que daquela parte amarela aqui vai dar 152 negativo? Vamos Sim. conferir. Beleza. Vamos conferindo aí que é bom para a gente entender o que eu estou mostrando. Agora, vamos pegar a parte de baixo e vamos fazer essa conta junto aí. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3. Menos 48. Mais 5 vezes 4, 20. Então, temos que tirar 20. 28? Sim.
Vai ficar menos 28, né? Mas com jogo de sinal fica mais. Ah, é boa, Érica. Ó. Menos da fórmula e o parênteses menos 28. Então, menos com menos, mais. Ah, o Leandro falou não achou o formulário do teorema fundamental do cálculo. Deixa eu. Vou dar uma olhadinha, Leandro, se tem no formulário. Eu não sei se ele está no formulário desse teorema. Porque ele não é uma fórmula de integração, Leandro. Eu acho que ele não está. Porque não, na frente ele não vai estar, porque só está ali as regras de integração. Né? Ele não vai estar. Só se estiver no verso, mas acho que não está mesmo. Beleza? Agora a gente só fazer menos 152 mais 28. Se puder deixar anexado para nós depois, professor. Tá, eu vou ver se eu consigo organizar isso no formulário, mas se não fica essa slide tá lá na sala, né? Dá para até colocar no formulário de vocês, se vocês têm impresso, né? Pode escrever ali no verso mesmo, teorema fundamental do cálculo, né? E aí pode colocar, né? Mas dá para pensar assim num próximo, né? Para mim editar. Então, chegamos em menos 124. Perguntas, dúvidas? Ok, até aqui, gente. Beleza, então vamos seguir. E agora a gente vai para a aplicação. A aplicação que é a parte boa da aula. Ó. Então, eu quero calcular a área que está sombreada na figura, delimitada por este gráfico. Então, esse gráfico é uma função do x ao quadrado mais 2. Essa é uma função do segundo grau, que vocês aprendem lá no ensino médio, fazer o desenho do gráfico, né? Tirar as raízes da equação, ver aonde que corta o eixo do y, onde que corta o eixo do x, né? Fazer o desenho geométrico, né? Fazer a representação ali através do desenho, né? Da função do segundo grau. E aí eu quero saber qual que é a área limitada, então, por esta curva e as retas x menos 4. Então, onde que está o x menos 4? Aqui embaixo, ó. Essa reta pontilhada aqui está delimitando a curva e a reta x igual a 2. Então, eu tenho pontinhos aqui para x igual a 2. E o próprio eixo x que está aqui embaixo. Então, perceba, você tem uma figura aqui geométrica que é contornada por uma curva, né? E aí eu quero descobrir qual é a área desta figura. Então, para mim descobrir a área dessa figura, eu posso usar o conhecimento das integrais. Então, a área dessa figura vai ser representada, né? Qual é a área exata, né? Presta atenção à pergunta, né? Qual que é a área exata? Então, a área da integral vai te dar uma área exata, ela não vai te dar uma área aproximada. Então, a área, né, eu poderia até colocar aqui uma fórmula que a área, A grande de área, vai ser igual à integral da curva, que é x ao quadrado mais 2 dx, no limite da integração, do maior para o menor. Tá? O limite aqui é as retas. Ó. O maior é 2 e o menor é menos 4. Então, eu resolvendo essa integral definida que a gente aprendeu agora, eu vou conhecer quanto que isso representa em unidade de área. Conseguiram pegar o que eu estou falando? Então, eu tenho uma curva, a partir dessa curva eu tenho retas que estão delimitando essa curva, e do ponto maior até o ponto menor, né, eu vou ter a faixa onde eu quero calcular esta área, né? E aí eu vou aplicar os conhecimentos de integral para resolver
Alguma dúvida aqui para tirar? Por que aqui, então aqui fica a função, né? O dx é do símbolo da integral, para poder existir a operação tem que ter o dx. E aqui só um cuidado que sempre a parte de cima é o maior número e a parte de baixo é o menor. Então, maior até o menor, né? O menor embaixo até o maior em cima. Então, nesse caso, agora é só aplicar a fórmula, né? Agora é resolver isso, William, resolver a integral e fazer a substituição do 2 e do -4. Alguma questão aqui para montagem? Ou tá tranquilo, tá ok até aqui? Aí eu vou seguir para resolver com vocês junto o cálculo da área. E daí o senhor podia fazer, e dá o exemplo dessa daí pra ver como é que é. Fala de novo, William. E daí o senhor podia fazer, e daí o exemplo dessa questão. Dá mais exercício dessa questão, tu disse? E daí não nesse caso, e daí fazer o exemplo, e daí dessa questão da área no gráfico. Viu? Não sei se eu entendi. Esse exemplo aqui, agora eu vou resolver com vocês junto e eu vou encontrar a área, né? Que a resposta final vai nos mostrar esta área. É isso que tu falou? Professor, Fala. Sim. Tá. pode falar primeiro. Não, pode falar, era isso. É sempre da linha do X, né? Sim, o limite tu vai pegar aqui embaixo, na linha do X. Tá bom, tá bom. Eu acho que tinha mais alguém que ia fazer uma pergunta, ou não. Não, antes tinha aberto o microfone, talvez mais alguém. Não, eu vi vários ok ali. Então, seguimos. Vou resolver junto aqui com vocês. Bom, o que eu ia falar para vocês, que na lista de exercício, depois que eu terminar aqui a aplicação, se der tempo, eu posso mostrar para vocês, vou mostrar na aula. Vocês não precisam se preocupar para fazer o desenho do gráfico, tá, gente? Na lista de exercícios até não vai estar o desenho do gráfico. Mas por não ter o desenho, eu mostro para vocês que vocês podem construir isso aqui através de um aplicativo gráfico, né? Dá para usar o próprio GeoGebra, usar a plataforma que a Khan indica, que é o site da Desmos, né? Então tem vários recursos gráficos que desenha, né? Então, nesse momento você não precisa se preocupar para lembrar de todas as regras lá de fazer o desenho do gráfico. Claro, quem saiu agora há pouco do ensino médio, eu vejo alguns ex-alunos meus, aí vocês talvez consigam lembrar as regras, fazer o desenho, e dá para fazer tudo à mão, né? Mas também dá para usar o recurso tecnológico para fazer o desenho gráfico, porque o objetivo aqui, né, é trabalhar com o cálculo da área, aplicando as integrais. Bom, vamos adiante, ó. Então eu tenho que resolver a integral do x ao quadrado mais 2 de x, né? Esse é o meu problema, calcular essa integral. Então essa integral aqui, ela vai usar a regra do x na n, né? O que é a regra do x na n? Que eu tenho que somar 1 em cima e 1 embaixo. Então, eu vou escrever n mais 1 e n mais 1. Então, vamos trabalhar da seguinte forma. Qual que é a integral do x ao quadrado? Então, a integral do x ao quadrado vai ser 2 mais 1, x ao cubo sobre 3. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que o x ao cubo sobre 3 pode ser escrito dessa maneira que eu falei, x ao cubo sobre 3, ou 1/3 vezes x ao cubo. Beleza? Mais a integral de 2 dx. Então, a integral do dx é x, vezes 2 fica 2x. Então, isso aqui já é a resposta da integral, né? A integral de x ao quadrado mais 2 dx é 1/3 de x ao cubo mais 2x. E perceba que todo o resto aqui é o cálculo da integral definida, que é a parte de fazer a substituição, né? Trocar aonde tem x por 2, essa parte aqui, menos da fórmula, aonde que tem o menos 4 pelo menos 4. Até resolver a integral aplicando aqui a fórmula, aplicando a ideia da integral do dx, tá tranquilo? Professor, o porquê dessa regra ali, que quando eu aplico a regrinha ali do n mais 1 ali, ele, de vez de ficar 3x no cubo, fica 1/3.
Ah, em vez de ficar só o x ao cubo sobre 3, fica 1/3. É só uma forma de escrever, Regis. Pode, lembra que a gente já discutiu isso na aula passada? Você pode reescrever se para ti faz mais sentido. Só x na 3 sobre 3, não precisa colocar o terço. É isso que tu está falando, né? Sim, mas daí a resposta no can não fecha, daí se quando não colocar, né? Não, é que o 1, viu, vai fechar porque o 1 é um invisível, né, Regis? Ó, este 1 aqui na frente, ó, esse 1 está invisível, né? Você não precisa digitar no CAN esse 1, eu acredito. Vocês testaram digitar sem digitar o 1, ele dá errado? Eu tinha que testar fazer isso para mim dar uma olhada. Porque não faz sentido, se você multiplica pelo x ao cubo, fica x ao cubo, se tu coloca um terço na frente, e até porque lá no final que vai te dar a resposta final é essa, né? Geralmente nem vai te dar muito, eu acho que fração. Consegui explicar, Regis? É só uma simbologia, tá? Sim, positivo. Beleza. Vamos fazer o cálculo. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 1, E daí 8. o menos vai ser sempre na fórmula, professor? O menos sim, William, sim. É a F, é o de cima menos o de baixo. É isso, Ok. pode ser isso. E 2 vezes 2 deu 4, tá? Vou resolver primeiro o amarelo aqui, então eu tenho que tirar o mínimo múltiplo aqui, fica 3. 3 vezes 4 dá 12, mais 8, 20, né? 20 terços. E tá aqui os 20 terços. Vamos resolver o azul. Aí o azul eu tenho menos 4 ao cubo dá menos 64 terços. 2 vezes 4 negativo, menos 8. Tira o mínimo aqui, vai ficar 8 vezes 3 vezes 8, 24 negativo, com 64, 8 terços. Isso, né? Menos com menos, mais 88 terços. Agora aqui sim, ó, o terço de baixo é igual, né? Então só copia o 3 e eu somo 20 mais 88, então 108 terços, né? Que vai me dar a resposta 36, né? Esse 36 até poderia ser chamado U ponto D. Vocês podem encontrar essas simbologias nos livros que chama unidade ou ponto D, não. O ponto A. O ponto A é unidade de área, né? Pode aparecer essa simbologia. O professor, Sim. basicamente tu pega o 2, põe na fórmula, faz menos o número de baixo, que é menos 4, põe na fórmula também o resultado, daí faz o mínimo múltiplo, soma e acabou. Acabou. Vai achar um número, né? E esse número tem um significado bacana aqui dentro desta. Deixa eu trocar de cor, ó. Então, aqui dentro, eu cheguei nos 36, né? 36. Então, significa que aqui dentro desse espaço eu tenho 36, né? Se isso aqui fosse centímetros, né? Vamos imaginar que cada um centímetro seria 36 centímetros quadrados, né? Metros quadrados. Então, geralmente no problema de área, como ele vai ser representado por uma função, ela não é representada por uma unidade, né? Então, é uma unidade de área. Então, 36, o ponto A, unidade de área, né? Deu para fazer essa conexão? Conseguiram pegar o que a gente está estudando através de um gráfico, que esse gráfico mostra para nós uma aplicação prática de um cálculo de área que pode ser, né? É claro que a gente está falando de um gráfico, mas uma situação real que você tenha que calcular uma área, né? Dá para... O que é bacana disso aqui também, ó, que dá para aplicar esse conhecimento, se vocês querem calcular, por exemplo, até numa peça, né, da indústria que tem uma forma irregular, que não tem uma fórmula quadrática, mas outro exemplo fácil que é bom de pensar é, por exemplo, se quisesse calcular a área de um açude, né? Geralmente o açude tem um formato irregular, concorda? O açude, né, tem um formato Sim. irregular, lavoura, né, tem formatos irregulares. E aí hoje com o Google Maps,
né, usando ali o aplicativo, a ferramenta, você pode dar um zoom, né, aproximar bem daquela área, né, através da própria fotografia você consegue, com pontos, desenhar uma curva, né? Isso aqui é um trabalho para uma outra hora, tá, gente? Ó, por exemplo, você tem um açude aqui, né, para calcular essa área. Eu posso fatiar esse açude aqui e através desses pontinhos aqui eu posso enxergar que essa metade aqui eu posso representar através de uma função, né? E se eu sei aonde começa e aonde termina, né, quantos metros tem aqui, né, e com esses pontos eu faço uma função, eu integro isso aqui e já descubro essa área. Reparto aqui que eu descubro mais outra função, né? E aí você tem um somatório dos dois. Mais ou menos conseguiram, não sei se foi muito rápido, né? Deu para explorar e entender que isso eu posso aplicar para qualquer assunto que envolva cálculo de áreas de figuras irregulares, de figuras que vocês não conhecem as formas. Pessoal, vou pegar uma água. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida dessa. Tá ok essa? Tá Sim, tá ok. Joia. Eu só vou deixar aqui um probleminha. Eu vou pegar uma água e já volto. Vão dando uma lida ali no problema e se vocês conseguem imaginar o que vai acontecer. Já volto aí. Pessoal, voltei. Aqui eu tenho um outro tipo de problema também envolvendo a área, mas agora ele pede assim, ó, qual que é a área da região entre os gráficos f de x e g de x, e x igual a 1 e x igual a 4. Então, o primeiro problema a resolver aqui é fazer o desenho, né? Então, precisa ter o desenho para a gente conseguir identificar, né, que área é essa que você está calculando, né? Então, o primeiro passo é fazer o desenho, né? Então, esse desenho aqui, você pode fazer esse desenho através de uma plataforma gráfica, de uma calculadora gráfica. Hoje nem precisa ter calculadora, né? A gente digita ali calculadora gráfica no Google, você já vai achar várias. Pode usar o GeoGebra, pode usar uma outra plataforma legal que o Khan indica, que eu falei antes para vocês, chama-se Desmos, né? E aí você digita a função. E a partir desta função, você vai ver os gráficos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho que o gráfico F é essa parte em azul, né? E o gráfico G é o vermelho. E aí, o que a gente tem que cuidar? Que estava dizendo no problema que o limite ia ser do valor 1, até aqui, né? E o valor 4. E tem uma outra regrinha que quando eu tenho dois gráficos, né, duas funções, sempre vai ser a maior menos a menor, né? Ou vamos imaginar assim, professor, como é que eu vou saber a maior? É a de cima, né? Sempre vai pegar a função que está mais acima menos a função que está abaixo. Então, nesse caso, a f vem primeiro e a g vem em segundo. E aí o limite vai do maior para o menor, ó, vai do 4 até 1 que foi dado no problema, tá? Então, a função que eu tenho, ou a integral que você vai ter que resolver é um pouquinho maior,
é essa aqui, ó. É x ao quadrado mais 12x, que é a função f, né, que está de cima, menos toda a função que está embaixo, que é 3x ao quadrado mais 10x. Da onde que saem essas funções? Do problema, ó. Aqui é o problema. Uma é x ao quadrado mais 12x e a outra é 3x ao quadrado mais 10x. Ok? Até aqui? Dá para fazer o desenho do gráfico. A partir do gráfico, você sabe, é de cima menos a de baixo. Agora, pessoal, antes da gente resolver ou antes da gente integrar isso, o que é interessante a gente fazer? Né? É interessante a gente perceber se eu tenho termos semelhantes para mim juntar antes de integrar. Vocês acham que dá para nós fazer um agrupamento de alguma coisa antes de... Sim. Eu tenho aqui 1x² e aqui eu tenho menos 3x², né? Então, 1x² com tirando 3, eu fiquei com 2x ao quadrado. 12x só tem 12x. Menos com mais 10 ficou menos 10. Então, perceba que eu já reduzi aquela expressão que tinha 4 termos em 3, né? Não foi muita coisa. Mas, a partir disso, eu posso resolver a minha integral. Agora, qual que é a regra que eu tenho que usar aqui? X na n. É o que a gente aprendeu lá passada. Eu vou integrar usando x na n. Então, a integral de x ao quadrado vai ficar x ao cubo sobre 3. A integral de x, x ao quadrado sobre 2. A integral do 10, 10x. Então, aqui eu tinha um 2 multiplicando, negativo, então eu fiquei com menos 2/3 de x ao cubo. Sobre 3, mais a integral do 12, então ficou 12x ao quadrado sobre 2, né? 12 sobre 2, 6, 6x ao quadrado. Integral do menos 10, 10x. Dúvidas, perguntas para resolver a integral? Nessa primeira redução ali, professor, ali, onde é que teve que fazer x ao quadrado menos 3x ao quadrado, daí ficou menos 2x ao quadrado. Isso. É como se tu enxergasse assim, Regis. Você tem 1x ao quadrado e você tira 3x ao quadrado, né? Você juntou quem tinha x quadrado. Porque esse menos faz com esse menos faz com esse, né? Então, você tem 1 menos 3. Né? Tem R$1 e deve 3. Então, tu deve 2. Deve 2 o quê? X quadrado. Mas os menos... expoentes não se somam, então? Não. Aqui, nesse caso, você está fazendo uma adição dos expoentes. Tu não aplicou a integral ainda, né? Na primeira, ó, até porque o símbolo está aqui ainda, né? Então, você não resolveu a integral, tá? Então, o que eu fiz dessa linha para essa só foi juntar os termos semelhantes, né? Somar quem tem x com quem tem x, quem tem número com quem tem número, x quadrado com x quadrado. Eu não apliquei o x na n. Que nem sempre que o número estiver sozinho, que nem ali aquele 10, depois no final ele vai criar um x ali. Sim, aí, vai ser assim. Sim, sempre que você vai integrar uma função que é numérica com o dx, a integral do dx é x. Então, se for 10x, se for 10 dx, vai virar x. Se for 5, vira 5x. Se for 8, 8x. Né? Todo caso que só tenha o número, a integral desse número, né, em relação a x, vai ser um x junto com o número. Professor, Uhum. Antes, se o número não fosse sozinho, ele não ficava zero. Ah, tá. Isso era, Juan, quando a gente fazia a derivada, né? Então, para derivar uma constante, a constante era zero. Agora, nós estamos fazendo o processo contrário da derivada. Você está integrando. Então, para integrar uma função constante, que só tem um 10 com um dx, vai virar a própria integral do dx, né? Se tu olhar lá no teu formulário, a gente está resolvendo a integral aqui, no caso, um 10 é uma constante que sai para fora, né? Então, a integral do dx é o próprio
x, né? Então, por isso na frente fica 10x. O que tu falou que era zero é no cálculo das derivadas, que a gente viu lá no cálculo 1, né? Então, para derivar uma constante dava zero. Agora, para integrar uma constante, né, que vai ter um integrador dx multiplicando, né? Não é só o número, né? O número com o dx, ó. E este dx, vamos pagar aqui para não poluir muito, esse dx faz com o 10, esse dx faz com o 12, esse dx faz parte de toda a expressão. Fala, Érica. O senhor Tá bom, poderia obrigado. explicar aquela parte ali, menos 128, 3 ali, mais 96, menos 40? Poderia explicar de novo para mim essa parte aí, Vamos lá. que dá Vamos lá. lembrado. Agora eu vou substituir aonde tem x por 4, né? Então, toda essa primeira parte aqui é o passo a passo de eu trocar onde tem x por 4. Então, eu posso fazer, ó, menos 2 vezes 4 na terceira sobre 3 mais... Tá, esse vai dar o 128, ó. Então, faz comigo aqui, ó. 4 ao cubo. 4 ao cubo, 64, vezes 2, 128 terços. Né? É daqui de cima desse x aqui, primeiro eu troquei por 4, esse x aqui eu vou trocar por 4, e esse x aqui eu vou trocar por 4. Todo ele por 4. Então, vai fazer assim, ó. 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 6, 96. E 10 vezes o 4, menos 40. Ok, até aqui, Érica? Certo? Agora, vamos pegar toda essa expressão e trocar por 1, onde tem x, tá? Então, vou botar aqui em cima, ó, 1, 1, 1. Então, 1 ao cubo, 1 vezes 2 dividido por 3, 2 terços. 1 ao quadrado, 1 vezes 6, 6. 10 vezes 1, 10. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo isso, né? Aqui dá para usar várias estratégias, né? Eu acho que dá para primeiro juntar o 96 com o 40, ó. Se eu pegar 96 menos 40, 56, aqui eu poderia deixar aqui o 56. Deixa eu só apagar para nós não confundir. Então, eu teria 56 aqui. Numérico, eu posso juntar aqui o 6 com o 10, eu ficaria com menos 4, né? E se eu juntar 56 menos 4, vai ser 56 mais 4. (60) aqui, tá? Então, 60 é essa parte numérica. Agora, vamos trabalhar com a fração. Menos 128 terços menos 2 terços, vocês vão ficar assim, ó, 128 terços, menos mais, né? Mais 2 terços. Quando é fração, né, com mínimo, eu somo, né? Então, 128 menos 2... 128 mais 2 vai dar 126. E daí divide por 3. Menos 42, eu achei. Então, menos 42 mais o 60, né? O 60 tinha dado positivo, isso. Então, mais 60, 18. Fala, Regis. Acho que abri sem querer. Ah, tranquilo. Conseguiram entender como é que o professor fez? Eu juntei, então, primeiro as frações, né? Eu trabalhei com os números sem fração, né? E fui juntando. Então, 18 significa que essa areazinha entre essas duas curvas aqui, né? Ali tem 18 unidades de área, né? Então, aqui dentro tem 18. Né? Vamos chamar unidade de área, que pode ser qualquer medida, vamos imaginar assim, né?
Podemos... Tudo bem, então, pessoal, até aqui, podemos seguir. Tranquilo. Aqui tem mais um exemplo entre curvas e deixa eu só avançar. Então aqui também, ó, tem dois gráficos, ele pede para as duas funções qual que é a região. Ah, ele não tem os limites, tá? Só para mostrar isso para vocês. Então eu tenho dois gráficos, né? Faz o desenho através do aplicativo. E aí quando ele não dá o x, você encontra o x quando eles se cruzam, ó. Então você pode encontrar o x, que é do -3 até o 2. E essa leitura pode ser via gráfico ou igualando a equação. Eu acho que aqui vocês poderiam usar a ideia do gráfico. Faz o desenho do gráfico, vê onde bate os pontos. Então, o limite maior vai ser do 2 até o -3. E a função de cima é a f, né, que é a parte que está em cima. Então, x ao quadrado mais 2x mais 2. E a de baixo, então, aqui ficou representado pela função g, que é 2x ao quadrado mais 3x menos 4. Pessoal, essa questão é muito parecida com a outra, a resolução. E aí, como falta poucos minutos que eu não gostaria de passar muito tempo, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, aqui tem o passo a passo, né, da resolução, tá? Eu acho que eu vou deixar essa para vocês dar uma olhada depois, pode ser? Porque o meu objetivo ainda queria mostrar para vocês no aplicativo, que eu acho que é importante eu mostrar como que vocês vão usar o aplicativo, né? Para fazer as questões da lista. Pode ser. Joia? Então ali tem, né? Qualquer dúvida vocês também podem me mandar. Então agora eu vou passar uma orientação da lista de exercício e daqui a um pouco eu faço a recomendação, tá? Eu vou puxar a lista para cá agora. Eu ainda não recomendei do Khan, tá? Eu já recomendo quando terminar a aula. Só vou puxar aqui a lista para vocês entenderem do que eu estou falando. Vamos carregar uma apresentação. Lista das aplicações. Bom, aqui, pessoal, então tá a lista de exercício. Bom, a primeira questão, né, é só sobre os limites que a gente viu aplicando o teorema, né? Acho que é tranquilo. Mas a partir da 2 até a 9 é só as funções e aí eu não tenho o gráfico. Então eu queria mostrar para vocês como que vocês podem resolver essa questão. Ó, a pergunta é da 2, tá? Vamos pensar na 2 primeiro. Calcular a área limitada pela curva x ao quadrado menos 4, o eixo x e as retas 1 e 3, tá? Eu vou fazer pelo próprio GeoGebra. Eu vou compartilhar. Deixa eu anotar assim, ó. Vamos fazer o seguinte, senão para mim não me perder. Eu vou anotar aqui num papel a função primeiro, ó. A função é x ao quadrado menos 4x e as retas é x1 e x3, tá? Eu vou compartilhar a minha tela agora, tá, gente? Tá, beleza, William, não tem problema. Tá sendo gravada e depois você assiste aí se precisar, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha guia. Então, se você entrar no GeoGebra, é uma calculadora gráfica online, é só digitar GeoGebra. Alguém me responde porque ele abriu uma nova tela, agora eu estou na dúvida se está aparecendo aí. Tá na tela do GeoGebra. Tá? Tem um par ordenado aqui, vamos ver se eu vou digitar y igual x ao quadrado, está aparecendo? Não, tá na tela de aplicativos matemáticos. Tá, então vamos parar aqui. Vou ter que fechar. Eu vou compartilhar de novo, só um pouquinho. Compartilhar.
Bom, aqui, ó, pessoal, vocês vão entrar então lá no GeoGebra, né? Que eu falei para vocês. Deixa eu apagar. Aí na entrada vocês vão escrever a função. O exercício é x² menos 4x. E vou dar um Enter. Agora tá visualizando? Alguém me responde em áudio? Sim. Tá, então, ó, eu desenhei a função. Deixa eu aumentar aqui o zoom ao eixo da minha malha aqui. Acho que aí vocês enxergam melhor. Então, eu digitei x² menos 4x, e agora vocês vão olhar que eu quero fazer o gráfico do 1, aqui, ó, do x, até o 3. Então, qual que é o objetivo do aplicativo? É você agora transferir esse desenho, né? Pode copiar o desenho até o papel. 1, 2, 3. Aqui vai cruzar no 4. Aqui vai cruzar no 0. Faz um esboço da tua parábola e marca aí que ele vai do 1 até o 3. Então, eu vou parar de compartilhar. Vocês entenderam como que faz para digitar? Você clica em cima e coloca ali x mais 2x, por exemplo. E fez uma reta. Se tiver que colocar o quadrado, é chapéu quadrado. Vou parar de compartilhar aqui. Deixa eu dar Então, para a gente fazer as atividades, precisa usar esse GeoGebra. É para ajudar vocês, na verdade, fazer o desenho para não precisar fazer à mão, né, Rua? Entendeu? Você poderia usar os conhecimentos matemáticos e fazer tudo à mão. Mas eu acho que vai ficar mais fácil se você usar o aplicativo, né? Então, ó, tô nessa atividade aqui, né? Aí, só para ficar claro, né? Então, usei o GeoGebra para quê? Né? Então, você usa o GeoGebra para perceber ali, né? Vou fazer um rabisco, tá, gente? Não vai ficar tão bonito que nem lá no GeoGebra, mas aí você tem um desenho, né? Uma parábola mais ou menos assim, e você percebeu que ela vai do 1, vou trocar aqui, tá azul, vai do 1 aqui, né? Até o 3. Então, é importante que você faça, que você copie esse desenho, né? Você usa o aplicativo, mas copia no caderno para fazer a lista, e você pinta a área que você quer calcular, porque isso é bom para o entendimento de vocês. Então, é esta área que eu quero. Aí você vai transformar aquela escrita como a gente viu antes, ó. Vai ser a integral de quem? x² menos 4x, tudo isso é o teu dx, né? Que vai variar de 3 até 1. Então, da 2 até... Fala, Érica. Eu fui tentar abrir esse GeoGebra, né? Mas em qual parte dali o senhor clicou? Ah, quando eu entrei no GeoGebra, Start, eu acho. Só tinha a opção Start, né? Deixa eu ver. Pois é, eu entrei naquilo ali e apareceu tipo uma calculadora para mim. Start calculadora, deixa eu ver. Start calculadora. Aí tem a opção ali, deixa eu ver, álgebra, ferramentas, mas para mim já aparece o gráfico. Aqui, ó, para lá. No lado de GeoGebra, calculadora, se tu clicar ali, tem gráfica, calculadora 3D, geométrica, né? Aí tu pode deixar gráfica. Provavelmente não está essa configuração para ti. Achou? Sim. Isso, tá. Então é gráfica, tá? E aqui tem que ter um cuidado que eu esqueci de falar, ó. Quando o gráfico está abaixo do eixo X, tá? Quando o gráfico está abaixo do eixo X, você vai achar a resposta final negativa. Então, eu preciso fazer uma adaptação na fórmula e colocar aqui um menos na frente, tá? Então, esse menos da fórmula só vai ser para corrigir que o problema está abaixo do eixo X. Então, sempre que acontecer isso, quando tem as retas definidas e a curva está abaixo do eixo X, você tem que colocar um menos no início da fórmula. E você pode resolver toda a função sem esse menos, se você quiser, mas lá na resposta final tem que lembrar que se o resultado deu negativo,
ele vira mais porque ele está representando aqui o eixo abaixo do zero, né? Então vai ter números negativos. Dúvidas, perguntas? Acho que deu para entender um pouquinho como que vai funcionar. Tá dando para entender agora. Beleza. Vamos fazer o seguinte, eu vou recomendar lá no Khan. Vou recomendar lá no Khan e daí vamos combinar agora é 9 horas, né? Vou encerrar aqui a minha fala, mas eu fico à disposição até umas 9h30, se vocês quiserem dar uma testada aí, tanto lá no Khan, quanto tentar usar o aplicativo, que talvez é novidade, fazer o desenho, né? Eu posso ir ajudando vocês a tirar esses dados e depois aplicar o cálculo. Vamos combinar assim, pode ser? Né, se precisar, é claro. Então, obrigado aí, pessoal, pela participação, pela presença. Eu vou parar a gravação, vou fazer a recomendação primeiro no Khan. A lista está no Siga, vocês podem baixar a lista no Siga. E eu fico à disposição aí para tirando as dúvidas de vocês até mais ou menos umas 9h30.